Gente, bom dia. Vamos só aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar, uns 10 minutinhos, que aí a gente começa. Rebeca, quando o pessoal pede para entrar, o barulho da notificação também aparece para você ou só para mim aqui? Não, só para você. Ah, beleza. Bom dia, gente. Quem está entrando, tô só aguardando para mais algumas pessoas irem chegando. Hora que der 10h10 a gente começa, tá bom? Bom dia, Clara. Pessoal, quem aí está entrando hoje pela primeira vez? Bastante gente, né? Beleza. Só para eu entender aqui também quem que já estava participando, quem chegou hoje. Tô só esperando, gente, tá? 10h10 a gente começa.
Bom, gente, vamos lá então. É, quem puder aí, né? Lembrando que assim, a gente vai começar agora. Esse é um grupo de estudos, então ele não é um grupo, não é uma aula, isso aqui não é uma palestra, né? É um grupo de estudos. A ideia é que a gente pegue o texto, né, de hoje, que era o texto previsto de hoje, e que a gente possa discutir ele, né? Então, o texto que a gente está trabalhando hoje é o texto sobre o adoecimento psíquico, né, do Vygotsky. Mais especificamente, o nome certinho é A Concepção de Adoecimento Psíquico na obra de Vygotsky, de uma autora que se chama Flávia Gonçalves da Silva, que escreveu esse livro aqui que se chama O Inconsciente e o Adoecimento Psíquico na Psicologia Soviética, né? A gente vem aí de alguns encontros que a gente está estudando a praxis da clínica, né, na psicologia histórico-cultural, e esses encontros, eles têm um foco muito específico, que é tentar tratar de alguns conceitos que são centrais na clínica, né, dentro de uma perspectiva histórico-cultural. Então, por exemplo, o nosso primeiro encontro foi um encontro que a gente falou bastante, né, sobre o papel do terapeuta, sobre qual é a função da terapia, da psicoterapia histórico-cultural e tudo mais, né, que a gente estava tentando entender ainda alguns conceitos básicos, né. O segundo encontro já foi um pouco diferente. Por quê? Porque aí a gente já começou a falar sobre a visão do sujeito, né? Qual é a visão de sujeito que a psicologia histórico-cultural tem. E aí, né, eu trouxe um texto, né, que fala sobre a dialética singular, particular e universal, para a gente discutir como esse sujeito é multifacetado, como esse sujeito é determinado, né, por condições sociais e tudo mais, né? E aí, hoje, esse encontro é para a gente discutir, né, justamente um outro conceito que é central na clínica, que é o conceito de adoecimento psíquico. Então, para acompanhar, né, o raciocínio, é importante, né, que depois vocês voltem lá, quem está chegando hoje, assista as outras aulas, né, porque senão pode ser que fique um pouco solto, né. E aí queria saber, assim, se alguém conseguiu ler o texto, quem leu, como foi a leitura, né? Um texto longo, um pouco difícil, né? Quem aí já é psicólogo, já trabalha com a teoria, né? Se conseguiu se identificar com o texto. E aí, como que foi para vocês? Pessoal, vocês estão aí? Cadê a galera? Oi, Adonis. Beleza. Só vão aí conversando comigo, gente, senão fica meio parecendo que eu tô conversando com a parede. É meio esquisito. É, gente, esse texto de hoje, ele é bem difícil, então eu vou tentar ir trabalhando aqui com vocês, mas assim, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo, porque esse texto é um texto que tem muitos detalhes e a questão do adoecimento psíquico é muito complexa, né? Mas a gente vai tentar. E aí depois, quem tiver oportunidade, pega lá o texto, dá uma olhada, porque lá vão ter mais detalhes, né? Bom, o texto começa falando sobre
o Vygotsky ter sido um autor que veio para o Ocidente, né, muito associado à educação. Ai, peraí, gente, desculpa. Fui tomar um café aqui. Tá muito ruim. É, o Vygotsky era muito associado à educação, à psicologia do desenvolvimento, né, até mesmo por causa das traduções, das primeiras traduções que a gente teve acesso da obra dele aqui no Brasil. Mas aí a autora já começa falando no texto que, ainda que o Vygotsky seja um autor que é muito conhecido pelos processos de desenvolvimento, né, mais recentemente a gente tem conseguido acessar alguns textos, algumas obras dele, que ele fala de outros temas que não são necessariamente o adoecimento psíquico, né? Perdão, que não é necessariamente o desenvolvimento, que são textos que ele está falando sobre outras questões. Que questões são essas, né? Ele vai falar sobre deficiência, né? Então, quando ele fala nos textos dele de defectologia, ele está falando sobre processos de adoecimento, né? Ele vai falar sobre processo de diagnóstico, ele vai, junto com Lúria, né? Principalmente o Lúria, pensar alguns tipos de formas de adoecimento, né? Principalmente afasia, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Pick, né? Esquizofrenia. Então, mais para o finalzinho da vida do Vygotsky, ele chega a fazer esses estudos, ele chega a ter esse contato, né, com essas formas de adoecimento e tentar construir ali a ideia do que seria o adoecimento psíquico, né? O que é muito interessante, porque se a gente parar para pensar, as aulas ficam gravadas no YouTube. Tá lá no nosso canal do YouTube. Se a gente parar para pensar, o adoecimento psíquico, ele é um tema muito forte dentro da psicologia, mas ele é um tema que a maioria das vezes que ele é tratado por um viés biologizante, né? E aí o texto ele vai justamente começar a discussão por aí, né? Tanto que a primeira parte, né, ele vai falar assim, a esquizofrenia, a origem é biológica ou social, né? E vai falando, criticando o modelo biomédico, né? Então o texto traz ali as tabelas, né, de sintomas do DSM com a esquizofrenia. Aí a autora vai se questionando assim, por que é que a gente define uma doença dessa maneira que a gente define? E aí é interessante que a gente comece, né, refletindo sobre uma questão que eu acho que é anterior até a gente entrar na questão do adoecimento psíquico para o Vygotsky, que é o modelo biomédico, né, que a gente está acostumado. Então, assim, o que vocês compreendem como sendo as características do modelo biomédico? O que vocês acham que caracteriza o modelo biomédico? Do que vocês já estudaram na faculdade, acompanham aí no dia a dia da profissão? O que se enquadra no modelo biomédico? Leitura das questões sociais por um viés biológico, como se uma coisa estivesse separada da outra. Desconexão com as determinações históricas, é um modelo centrado na figura do médico. Mais ou menos. É por aí o caminho. Tem uma dicotomia entre mente e corpo. Acho que na psicologia, quando enfatiza o tratamento farmacológico, a abordagem biológica para explicar o tratamento, não, para explicar e tratar problemas de saúde mental. Acho que a Rebeca que ela foi um pouquinho mais precisa. É tudo que vocês falaram. Mas assim, o modelo biomédico, ele é um modelo que vem da medicina.
E como um modelo que vem da medicina, ele é um modelo que trabalha com a lógica de saúde e adoecimento que os médicos trabalham. Então, por exemplo, qual é a lógica que o médico trabalha? Que existe um corpo, que esse corpo ele tem um funcionamento normal e que quando existe uma alteração dessa normalidade do corpo, passa a existir uma patologia. Deu para entender essa lógica? E aí, essa alteração do corpo, ela é necessariamente orgânica. Ela é necessariamente biológica. Então, o que é que um médico ele vai fazer no tratamento de um modelo biomédico, né? O médico, ele vai olhar para o que está acontecendo para o corpo da pessoa. Ele vai perguntar o que essa pessoa está sentindo, né? Ele vai querer saber quais são os sintomas dessa pessoa, para a partir dessas pistas construir um diagnóstico da pessoa, né? E aí, tendo o diagnóstico dessa pessoa, sabendo o que essa pessoa tem, sabendo definir o que essa pessoa está passando, digamos assim, ele vai então conseguir fazer um tratamento, né? Ele vai conseguir, a partir dessa lógica ali do tratamento e tudo mais, curar essa pessoa e voltar ela para o estado da normalidade. A princípio, o modelo biomédico, então, vou até colocar aqui no chat, o modelo biomédico, o foco dele, né, é no sintoma, na nosologia, é um foco no diagnóstico e no prognóstico, né? E se a gente parar para pensar, até dentro, né, da própria medicina, alguns autores já problematizavam essa ideia, né? Então, o próprio Canguilhem é um autor que eu sempre comento, porque é um autor que ele é médico, né, e filósofo, e ele vai questionar esse modelo, né, de normalidade que a medicina coloca, né? Que ele vai dizer que saúde e doença não é uma questão quantitativa. Não é como se quantitativamente você tivesse equilibrado e desequilibrado, que você tivesse bem e agora você está mal, né? Que as questões da norma, né, e da doença, do normal e do patológico, elas são definidas qualitativamente diferente, né? Então é como se tivesse uma dinâmica, né, do normal e uma dinâmica do patológico, que são dinâmicas diferentes, né? E isso vocês vão ver que vai aparecer no Vygotsky também, né? E vai aparecer em diversos autores que vão trabalhar com essa perspectiva crítica, né, de normal e patológico. Então, essa é a primeira problematização que a gente precisa fazer, assim, necessariamente, né? A gente precisa problematizar o que é o modelo biomédico. A segunda problematização que a gente precisa fazer, e eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, não lembro, é a problematização de dizer assim, então quer dizer que se não é biomédico, o modelo é biopsicossocial. Aí eu pergunto para vocês, por que é que pode ser um problema a gente só chamar as coisas de biopsicossocial? O problema, Rebeca, Uhum. é isso mesmo?
Porque todo mundo tá chamando, né? Agora que você tá fazendo é outra história. Agora chamar, todo mundo tá chamando. É porque mudar o nominho não necessariamente muda a prática, né? Tem isso também. Sobre a gente vai ver nas diversas matrizes da psicologia, nada, absolutamente nada, vai implicar de que todo mundo falando que é psicossocial, que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então é aquele negócio, né? Tem que ver a partir da prática o que de fato está acontecendo. Mudar o nominho por si só, às vezes é só uma repaginada e a coisa continua do mesmo jeito. Exatamente. Tem essa nuance que é assim, muda-se o nome, muda-se o discurso, mas não muda-se a prática. E tem também uma outra questão, e agora, na verdade, estou até acrescentando, né, biopsicossocial espiritual, né? Acrescentaram mais essa aí, né? Mas, independentemente de ser biomédico ou biopsicossocial, a gente precisa entender o que é que está sendo chamado de bio, o que está sendo chamado de psico e o que está sendo chamado de social, né? Porque assim, eu trabalho com o modelo biopsicossocial. Aí vamos pegar aqui o que o Adonis falou. Aí você é um psicólogo, né, que trabalha com análise do comportamento, né? Para um analista do comportamento, a compreensão de biopsicossocial lá dele, né, isso, coloca em 3 caixinhas como se não tivesse uma unidade. A compreensão de um analista do comportamento a respeito, né, do que é um bio, o que é um psico e o que é social, ela vai ser uma, né? Então, por exemplo, um analista do comportamento que trabalha com behaviorismo radical, por exemplo, ele vai entender que existem 3 níveis de seleção: filogenético, ontogenético e cultural. Ou seja, para ele, o bio, o psíquico e o social é tudo comportamento. Se você for para um analista, ele vai ter outra compreensão do que é bio, do que é psíquico, do que é social, né? Se você for para um gestalt terapeuta, a mesma coisa. Então, dizer que é bio, que é psíquico, que é social, sem determinar o que é o biológico, o que é o psicológico e o que é social, é basicamente a gente criar um conceito abstrato que não explica nada só porque a gente não sabe explicar a psicologia. São múltiplas epistemologias e ontologias, consequentemente. Ou seja, né, galera, a gente muitas vezes cai nesses jargões, nesses discursos e tal, e aí a gente entra nessa seara, porque é dizer assim, a gente quer criticar. O modelo biomédico, ele explica tudo pela biologia. E não é assim que o sofrimento psíquico acontece, não é tudo biológico. As questões são sociais. Tá, gente, e aí? Então me explica como que socialmente se dá o sofrimento psíquico. Como é que alguém adoece? Tá vendo que a gente não pode simplesmente achar que as coisas são simples? Porque não é simples você. É assim, pode parecer simples criticar. Aí você falar assim, olha, o sofrimento psíquico não é produzido só por fatores individuais e biológicos, né? E o exemplo que o texto está dando é o exemplo da esquizofrenia. Então, por exemplo, a autora aqui, a Flávia, ela até fala, né, no texto que quando a pessoa que tem o diagnóstico de esquizofrenia recebe esse diagnóstico, existe uma recomendação no DSM de que ela assine um termo dizendo que ela tem ciência de que os remédios podem ter efeitos colaterais para a saúde dela e efeitos colaterais que são graves. Ou seja, né, responsabilizando o sujeito totalmente por tudo que acontece com ele, né? O DSM também trabalha lá com uma perspectiva de
sugerir que a pessoa, né, que tem a esquizofrenia, que a família faça terapia de grupo. Então ela critica, ela fala, olha, aí a pessoa que faz terapia não é nem a pessoa com esquizofrenia, é a família, né, de apoio ali que tem que fazer a terapia, né, para aguentar aquela pessoa, né? E a sugestão de terapia para a pessoa com esquizofrenia, né, é a TCC, né? Então tá lá como a sugestão de terapia, a abordagem TCC. Então, o que ela está fazendo? Ela está problematizando, a autora, né, esse modelo biomédico, que só valoriza o biológico, que só valoriza, né, o sintoma, porque aí ela também fala sobre isso no texto, né, que você vai olhar a definição do que é esquizofrenia, e a definição de esquizofrenia é justamente um aglomerado de sintomas, né? Então, é aquela velha coisa que a gente aprende em psicopatologia lá, né, na faculdade. Ah, se tiver X, Y, Z sintomas, é ansiedade. Se vier com outro sintoma, é transtorno do pânico. Não, aí se tiver esses aqui, aí é bipolaridade. Aqueles ali é depressão. Então, a gente vai aprendendo a fazer, pela psicopatologia, um diagnóstico que é o quê? Diferencial. E todo esse diagnóstico é focado no indivíduo, todo esse diagnóstico é focado no próprio sujeito, né? Nele, no sujeito individualmente, né? E nesses sintomas que ele está tratando. E aí que fica o questionamento. Se a gente não considera que é só isso que faz uma pessoa adoecer, como é, então, que a gente pode explicar o adoecimento socialmente? Né? E aí eu coloco aqui uma pulga atrás da orelha para vocês. Se o adoecimento tem uma raiz social, por que que às vezes na mesma família uma pessoa adoece ou não? Por que que no mesmo trabalho um trabalhador adoece a ponto de ter que pedir licença, ficar com burnout, ficar afastado? Já o outro consegue sair dessa lógica e ir para um trabalho melhor? Ou deixa eu pensar, por que que no quem aí ainda é estudante, né, na faculdade, um colega chega no final do semestre e surta, o outro não, né? Surta não de surtar literalmente, mas assim de ficar ansioso, passar mal, né? Eu sou professora e esses dias eu estava chegando lá na minha faculdade para dar aula, dar prova, aí tinha uma aluna de outro curso tendo crise de pânico, assim, no corredor, antes de fazer uma prova. Só ela estava passando mal, os colegas não. Então, o que é que faz com que a gente possa dizer quem é saudável e quem está doente? Quem está adoecido? Se o nosso critério não é biológico, qual é o nosso critério? O que vocês acham? Não precisa ter resposta certa, não, é para a gente discutir mesmo. Beca, se me permite, a pergunta é tão boa que a gente pode substituir social por biológico também, viu? Mas se é biológico, por que um desenvolve e o outro não? Né? Na mesma família. Até porque gêmeos uns desenvolvem e outros não. Que são biologicamente idênticos. Né? Então, a pergunta, por si só, a pergunta é muito boa. E o problema dessa pergunta é nosso, da psicologia. Exatamente. Exatamente, porque se é biológico, né? Então, será que é porque assim, ó, a gente envergar a vara para os dois lados é ruim igual.
Então, se a gente acha que a explicação é toda biológica e que a explicação é toda social, a gente cai no biologicismo ou a gente cai no nem sei se essa palavra existe, sociologicismo, no sociologismo, né? A gente cai no sociologismo. Ou seja, quando a gente está falando de adoecimento psíquico, né, para Vygotsky, ele vai justamente tentar, né, e aí eu digo tentar porque ele não teve muito tempo para fazer isso, então a gente sabe que a teoria dele deixa muitas lacunas, né, mas ele vai tentar superar essa questão. E aí, para superar essa lógica de que tudo é biológico, o que é tudo natural, ou, perdão, o que é tudo social, né? Ele vai justamente voltar para aquelas definições que ele tem sobre, né, a constituição do sistema psicológico. Então, quando Vygotsky, né, fala lá deixa eu escrever aqui no chat, das funções psicológicas superiores, né? Então, só retomando o básico para vocês lembrarem, né? O que o Vygotsky vai dizer lá que a gente geralmente aprende na matéria de psicologia da infância? Que nós somos constituídos pelo meio social, que a gente aprende porque a gente internaliza os instrumentos e os signos, né? Aliás, os instrumentos não, perdão. Que a gente internaliza os signos, né? E os signos são como os instrumentos, mas os instrumentos medeiam a nossa relação de forma externa e os signos de forma interna, né? Só que a questão, gente, é muito mais complexa. Então, a gente aprende dessa forma lá na graduação, mas depois os últimos textos do Vygotsky, que inclusive tem um que chama eu acho que é os sistemas psicológicos, que eu acho que chama assim, o nome do texto dele. No texto, o sistema psicológico, ele vai dizer exatamente assim, olha, antigamente, a gente estudava as funções psicológicas de forma separada. A gente achava que iria dar certo se a gente estudasse a memória, a atenção, a percepção, né? Nas suas formas superiores. Então, lembra que a gente estudou também lá na matéria de infância, que existem as funções psicológicas elementares, que é como elas aparecem para a gente no âmbito biológico, e que à medida que a gente vai se relacionando socialmente, elas vão se complexificando, e aí essas funções psicológicas vão se complexificando de forma que elas se tornam funções psicológicas superiores, né? Essa explicação do Vygotsky, lá do Luria, da galera, do grupo deles, era uma explicação que eles começam a tatear justamente para tentar superar essa dicotomia entre interno e externo, entre corpo e mente, entre natural e social. Quando eles dizem que nós nascemos com um corpo biológico, que esse corpo possui funções psicológicas elementares, mas que elas são transformadas pelo social, ele está justamente dizendo que a forma como a gente constitui o nosso psiquismo tem uma base que é, ao mesmo tempo, natural e social, né? E desse ponto de vista, é que ele, mais tarde, vai complexificar mais ainda essa teoria. Porque ele vai dizer assim, a questão é que as funções psicológicas superiores, elas não são isoladas, elas estão interconectadas. Então, a memória, a atenção, a percepção, e o pensamento, a linguagem, enfim, todas as nossas funções psicológicas, elas passam a funcionar como um sistema. E aí, em um sistema,
quando você mexe numa pecinha, você mexe no sistema todo. E esse vai ser o pulo do gato do Vygotsky para explicar o que é adoecimento psíquico. Por quê, né, gente? Porque ele está dizendo assim, ó, se a gente, ao longo da nossa vida, a gente se desenvolve, né, a gente desenvolve o nosso psiquismo, né, para formas mais complexas, e aí essas formas complexas, elas dependem dessas mediações culturais que a gente faz. Quando uma pessoa está em processo de adoecimento, essa estrutura psicológica que se desenvolveu vai fazer o que? Ela vai se desagregar. Então, olha só a dualidade que ele cria. Se, por um lado, o psiquismo pode se desenvolver, por outro lado, ele pode se desagregar ou se desintegrar, né? A gente pode usar esses termos, né? Eu acho que desintegrar é mais claro, né? Ele pode se desintegrar. E como é que um sistema psicológico se desintegra? Para o Vygotsky, né? Um sistema psicológico, ele se desintegra porque esses nexos interfuncionais que as pessoas estão fazendo, que a gente está fazendo o tempo todo, a partir desses mediadores culturais, eles vão, segundo o Vygotsky, regredindo. E a pessoa passa a perder, ela perde, né? Essas formas mais complexas, né, de funcionamento psíquico que ela tinha. Um exemplo que eu acho que ajuda a gente a compreender melhor essa questão é o exemplo da doença de Alzheimer, né? Do mal de Alzheimer. Eu não sou, gente, neuropsicóloga, então não vou saber explicar isso de uma forma assim bem certinha e tudo mais. Mas, de uma forma bem simplificada, quando a gente fala do Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer, ele é uma doença, né, que acomete especificamente, organicamente, né, a parte lá da memória, certo? Ou seja, a função psicológica da memória foi afetada. Mas, quando a gente fala que a memória de alguém foi afetada, significa que só a memória de forma isolada vai ser afetada? Né? Não, não necessariamente. Ou seja, uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela vai ter a perda da memória, mas não só. Em casos mais graves, essa pessoa vai perdendo a memória, aí ela vai perdendo a noção de tempo e espaço, ou seja, a percepção dela, né, muda, né? É muito comum você perceber em pessoas, né, que têm Alzheimer, ela passa a ter comportamentos mais agressivos, né? Ela passa a ter comportamentos mais infantis, né? Ela passa a perder um pouco o filtro, né? Digamos assim, o nosso filtro cultural. Então, a pessoa, por exemplo, começa a, né? Uma vez, eu lembro quando eu era criança, ainda eu convivi com uma pessoa, né? Que, por exemplo, ela não tinha noção de que ela não podia tirar roupa na frente das pessoas, né? E ela gostava de colocar o pé na frente das pessoas para as pessoas caírem. E aí ela fazia isso e dava risada, né? Porque perdeu um pouco assim o tato social do que podia, que não podia ser feito, né? Já vi também pessoas relatando que a pessoa fazia xixi, cocô em qualquer lugar, né? Em casos graves, né?
Ou seja, por que eu estou dando esse exemplo? Vocês percebem que a pessoa, quando ela está nesse estado grave, a consciência dela, o sistema psicológico dela, ficou tão desorganizado, mas tão desorganizado, que chegou ao ponto de uma desagregação? Que ele se desagregou. A pessoa perde, ela não é, né? Você olha, você pensa assim, essa pessoa não é mais quem ela era. E é interessante a gente pensar isso, porque aí a gente vai para outro conceito do Vygotsky, que é o conceito de personalidade, né? Para o Vygotsky, o conceito dele de personalidade tem muito a ver com a concepção de sistema psicológico e da consciência. Porque para o Vygotsky, né, de certa forma, a consciência é a personalidade. Então, se você muda seu sistema psicológico, você também está mudando sua personalidade, né? E assim por diante. Então, uma pessoa. E é engraçado porque isso também é verdadeiro quando a gente está falando de criança. O Vygotsky, lá na teoria do desenvolvimento dele, ele vai falar que cada criança, em cada idade, ela também vai ter uma personalidade específica, que é a personalidade que está em funcionamento no sistema psicológico dela. Quando a criança ela passa por uma crise e muda de idade, aí ela vai ter outro funcionamento, né? Então, assim, se você pega, quem aí tem filho, né? Se você pega um sobrinho, sei lá, né? Quem convive com criança, você pega ali, por exemplo, eu tenho um priminho, o primo, que foi impressionante a passagem dele dos 7 anos para os 8, 9. Até ali os 6, 7 anos, ele gostava de desenhar, de pintar, falava de monstro, gostava de falar de brincadeirinha de monstro, brincadeirinha de criança mesmo, né? Brincadeiras mais infantis, de faz de conta, né? De pintar, de desenhar, de pegar coisinhas em casa, montar bichinhos e brincar, de imaginar que esses bichinhos eram algumas coisas, né? Que lá na parte do desenvolvimento humano, o Vygotsky vai explicar que isso é típico da qualidade, né? Por quê? Porque está ali, né, na idade em que a atividade predominante da criança é o brincar de faz de conta. De repente, quando a criança passa pela crise dos 7 anos, né, e ela entra numa nova idade, que é a idade escolar, muda toda a dinâmica psíquica da criança. E eu, assim, o meu sobrinho foi muito, meu primo, na verdade, foi muito claro que ele mudou muito. Então, quando ele, né, fez 8 anos, ele não queria mais saber de nada disso. Ele passou a querer saber só de futebol. É a única coisa que ele gosta de falar agora, de futebol, 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 jogo e futebol. Né? Então, ele mudou completamente, totalmente. Por quê? Porque mudou o sistema psicológico, mudou as relações interfuncionais e, portanto, mudou a personalidade. Então, quando chega na clínica, uma pessoa lá para você que está adoecida, você pode já começar a pensar, inferir, né? Problematizar se aquela pessoa, da forma como ela se apresenta para você, se a personalidade dela é assim mesmo, ou se essa personalidade está modificada ali em razão de algum tipo de adoecimento e sofrimento psíquico, né? Por quê? Porque geralmente na clínica as pessoas já chegam para a gente bem doentes, né? Infelizmente, a gente não tem aí uma sociedade que valoriza a prevenção. Então, geralmente a pessoa já chega na clínica com crise de pânico, transtorno de ansiedade, né, tendo crises emocionais, tentativa de suicídio, né, e assim por diante. Então, no final das contas, no fim das contas, né, quando a pessoa chega lá, ela já está num estado de sofrimento muito agudo. E aí, vale aqui ressaltar que o Vygotsky, ele faz algumas diferenciações, né, em relação à desorganização do psiquismo
e desagregação do psiquismo, né? Por quê? Por que essa diferenciação é interessante, né? Quando a gente pensa em desorganização do psiquismo, é como se fosse, bem entre aspas, tá, gente, um estágio anterior. Bem entre aspas, porque Vygotsky não trabalha com ideia linear de estágio nem nada. Mas eu estou falando dessa forma para ficar mais claro para vocês entenderem. Então, por exemplo, quando você começa a entrar num estado de sofrimento, e aí que é a grande questão, aí que está o pulo do gato, né? Porque é que as questões, né, que do adoecimento têm uma raiz social. Porque os processos de desenvolvimento e de desagregação, eles acontecem nas relações sociais. Então, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, né? Vamos fazer aqui um caso bem simples, hipotético aqui, né? Uma pessoa que trabalha numa empresa de telemarketing, por exemplo, né? Peguei assim que é um caso assim que geralmente produz muito adoecimento, né? Trabalha numa empresa de telemarketing. Essa pessoa, antes de entrar na empresa de telemarketing, né, ela era alegre, ela gostava de sair todo final de semana, era uma pessoa que gostava de jogar, né, enfim, jogar vôlei, sei lá. Estou inventando aqui da minha cabeça, gente. É uma pessoa que gostava de jogar vôlei, uma pessoa que gostava de todo final de semana dar uma faxina na casa dela, que ela gostava de ver tudo limpo, né, na casa dela, não gostava de sujeira, de nada, né, e tinha essa vida. Mas era uma pessoa que precisava trabalhar, estava precisando muito de dinheiro, né, já estava lá um tempo trabalhando só com bicos e resolveu entrar, então, numa empresa de telemarketing para poder ganhar um salário fixo. Aí, beleza. Então, uma pessoa aparentemente saudável. Aí ela começa a trabalhar no telemarketing, aí ela começa a passar a ir no banheiro poucas vezes, aí ela começa a ficar tendo que atender ligações constantemente, ela não pode conversar com ninguém, porque senão ela leva bronca, então ela passa a ter um estado mais vigilante, né? Aí, essa pessoa, ela começa a ouvir durante o dia todo um monte de gente xingando ela, brigando com ela, né? Mas vocês têm conhecimento de que essa pessoa é uma pessoa super gente boa, super gentil, que gosta de ser legal com todo mundo. Mas aí chega no trabalho, ela só ouve um monte de gente falando que ela é horrível, que ela é péssima, que ela não resolve o problema de ninguém, né? E aí vai dando um mês, essa pessoa que gostava de sair, ela não gosta mais, porque ela tá cansada. Aí dá 2 meses, além dela não gostar de sair, quando ela chega em casa, ela não quer limpar a casa, porque ela tá tão cansada que ela só quer ficar deitada. Aí passa mais um mês, além dela não querer sair, não quer limpar a casa, ela passa a estar irritada com todo mundo o tempo todo. Então você manda mensagem, ela xinga, ela te xinga, essa pessoa trata todo mundo mal, né? E aí passa mais uns meses, essa pessoa já começa a ter ideação suicida, né? Aí você pegou esse quadro, né? Eu fiz aqui uma linha linear, né, para vocês entenderem. Vocês conseguem compreender que a produção do adoecimento dela só foi possível porque existia ali ela, enquanto sujeito, em relação com o meio social que ela vive? Que não é só nem o sujeito e nem só o social, mas a relação dialética que está se constituindo entre o sujeito e o meio, né? Porque às vezes poderia ser uma pessoa que não é gentil, que não está nem aí para a opinião dos outros, que não se importa mesmo com ser validado. Será que essa pessoa ficaria tão mal de ficar ouvindo o dia inteiro, né, que você não resolve os problemas, né? Talvez não, né?
Tá vendo que deixar de limpar a casa é algo que era importante para a pessoa e deixa de ser importante? O que começa a acontecer nesse caso? Começa a acontecer uma desorganização do psiquismo. O psiquismo, ele tinha um funcionamento, tinha uma dinâmica, a pessoa tinha uma personalidade que tinha uma dinâmica X. E aí, esses processos que são sempre na relação social começam a alterar, até que chega um ponto que começa realmente a desagregar. Tem um texto do Vygotsky, que eu não sei qual que eu não lembro de cabeça, que ele vai falar que nenhum prédio pode se desabar a não ser em cima da própria estrutura. Porque ele está falando desse processo. Ele usa essa analogia. Quando você constrói um prédio, ele não vai desabar no ar. Ele vai desabar em cima da estrutura construída. Ah, que interessante, Gustavo. Eu nunca trabalhei em hospital. Se você quiser falar mais sobre isso, seria legal, porque eu não tenho experiência. Essa mudança abrupta da rotina, perda da autonomia, sua hierarquia de motivos que são adaptados a esse novo cenário, onde você não pode mais exercer as atividades que exercia anteriormente. Cara, interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu nunca trabalhei em hospital. Realmente, né, a pessoa hospitalizada, ela perde totalmente, né, a vida social que ela tinha, né? Muito interessante. E é um ótimo exemplo, né? Porque aí, se a pessoa perde esse meio social que ela tinha, essa rotina, né, essa vida que ela tinha ali, né, como é que ela vai construir? Como é que ela vai criar uma nova vida, um outro meio social, uma nova rotina, né? Exatamente. Como que necessitaria novas mediações, né? Interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque, gente, eu não gosto de hospital, então eu nunca me arrisquei em psicologia hospitalar. Então, eu não conheço, não tenho experiência mesmo, mas é bem interessante, né? E aí, gente, esse que é o ponto, que nenhum processo de adoecimento ocorre do nada. Ele tem uma história, ele tem uma gênese, ele tem uma origem. Essas mediações, essas relações que a pessoa vai construindo vão fazer com que essa pessoa ela vai se desorganizando, até chegar um ponto que começa a se desagregar, né? E aí, quando começa a desagregar, é que a gente fala dessas doenças mais graves, né? Que é a esquizofrenia, né? Que são as coisas que o Vygotsky estudou: Alzheimer, esquizofrenia, doença de Pique, tal, né? Porque ele não chegou a estudar questões como depressão, bipolaridade, né? Transtorno de ansiedade, essas coisas ele não estudou, né? Mas, se a gente for parar para pensar na nossa sociedade hoje, né, a gente consegue fazer várias análises. Por exemplo, né, por que é que cada vez mais a gente tem quadros de depressão, quadros de ansiedade, quadros de TDAH, né, quadros de autismo? A gente precisa, um ponto, porque a gente precisa tocar na ferida, né? Eu não acho que necessariamente só dizer, tem mais diagnósticos e está todo mundo sendo diagnosticado, seja a resposta, né? Mas entender, por exemplo, como que a nossa relação com muitos estímulos, muitas telas, muitas coisas, pode inclusive mudar a nossa forma de construir a atenção, né? Que a gente pode estar modificando, mudando também as nossas formas de se relacionar socialmente
né? E por isso, muitas vezes, que as pessoas começam a entrar em quadros depressivos. Porque a gente vive numa sociedade que, socialmente, a gente precisa estar sempre feliz. E aí, a qualquer sinal de tristeza, a gente acha que a gente está muito mal, né? Enfim, acho que tem muitas camadas, né? E queria saber de vocês, assim, tá fazendo sentido o que eu tô falando? O que mais que vocês trazem? Tá sim, Beca, porque até quando eu estava esses dias tendo aula com o Bruno, né, sobre patopsicologia, e a questão da desintegração e desagregação é muito presente ali, para Uhum. explicar o raciocínio, né, do entendimento dos problemas. Aí, até uma divisãozinha, se eu não me engano, a Zygarnik que faz, em que desagregação e desintegração são diferentes, porque, enfim, acho que na desintegração não há como retornar ao estado anterior, né? Então, agora se reconstrói algo a partir de da desorganização é que você consegue, porque desorganizou, você reorganiza, né? É só pegar Uhum. até se reorganizar. Agora, se não me engano, desintegração, não lembro de direito, né? Aí já é diferente. Você tem que construir alguma coisa nova, porque não tem o estado anterior para voltar, né? É um ponto de ruptura ali. Mas faz total sentido. Total sentido também de entender. Talvez essas coisas não eram pesquisadas ali pelo Vygotsky, porque não eram, talvez, questões tão relevantes também, né? Aí é a questão do modo de vida mesmo, né? Lá era de um jeito e aqui é de outro. Aqui as demandas são outras. Essa questão dos modos de vida, eu gosto muito desse conceito do Canguilhem, porque eu acho que é exatamente esse o ponto. A gente tem que pensar quais são os nossos modos de vida, né? Então, assim, o que é que produz sofrimento na nossa sociedade hoje, né? A gente tem que pensar essas questões. Mudanças muito rápidas, muito abruptas, né? Um excesso, sei lá, excesso de estímulo, não sei, né? Não gosto dessa. Eu tenho um pouco de receio de ficar usando alguns termos, que eu fico com medo da gente cair nessas coisas assim, ai, fulano é viciado em dopamina, sabe? Essas coisas assim, eu tenho medo de cair nisso. Mas, mas eu acho que a gente tem que problematizar. Cadernos negros? Ixi, eu não faço a mínima ideia, Gustavo. Porque, assim, a única coisa que eu sei é que o Vygotsky, ele tem os notebooks, né? Lá nos notebooks, que foi publicado em 2018, em inglês, que tem como você ler ou inglês ou espanhol, né? Os notebooks, ele tem lá, tipo, as notas que ele fazia de quem ele tratava, dos tratamentos que ele fazia. Então, tem as notas lá do raciocínio clínico dele e das ideias que ele tinha. Aí eu sei que tem isso lá nos notebooks. Agora, desses cadernos negros, eu nunca ouvi falar, de verdade. Estou ouvindo a primeira vez hoje. Livro negro do comunismo. Ai, ai. Aí é pai, hein, Gustavo? Confundir uma coisa com a outra assim. Ai, ai. Ai, tô rindo, mas é de desespero. É, o Adonis, ele trouxe uma questão que é muito importante, que é o negócio lá da Bluma Zengarnik, né? Gente, a Bluma, ela avança, né, em relação ao Vygotsky, até porque ela fica viva e ele não, né? Então, ela vai desenvolver a patopsicologia experimental. E a patopsicologia experimental dialoga muito com a concepção do Vygotsky de adoecimento. Só que existem alguns autores que vão explicar que a Bluma ela tem uma compreensão um pouquinho diferente do Vygotsky em relação a essa questão da desagregação e da desintegração, ou perdão, da desorganização e da desintegração. Porque para o Vygotsky, isso aí é uma coisa também que eu ia falar que eu estava esquecendo. Para o Vygotsky,
a pessoa esquizofrênica, ela ela deixa de pensar por conceitos. Porque o pensamento por conceitos, ele é desenvolvido no período da adolescência. E aí, quando você é adulto, teoricamente, você pensa por conceitos. Quando você é uma pessoa adulta, você já conseguiu desenvolver o seu psiquismo a ponto de você conseguir trabalhar com conceitos científicos, né? Aplicar os conceitos, abstrair e tudo mais. Desde que você tenha desenvolvido esses mediadores, né? Por meio de mediadores sociais, né? Você consegue pensar por conceitos. E aí o Vygotsky vai dizer que a Bloom Zengarnik, né? Ou, perdão, nossa, gente, deu um bug agora no meu cérebro. Ele vai dizer que a pessoa com esquizofrenia, ela regride, ou seja, ela volta a pensar por pseudoconceitos, que é a forma típica lá da idade infantil. Ela deixa de pensar por conceitos e volta a pensar por pseudoconceitos. E aí a Bluma, ela vai dizer que não, que na verdade a pessoa não deixa de pensar por conceitos, só que ela começa a fazer nexos diferentes. Ela faz outros nexos em relação às coisas, nexos que não são usuais, né? Então, por exemplo, ao invés da pessoa ver uma colher e chamar de colher, ela vê uma colher e ela chama de flor, né? Mas o nexo que ela está criando ali é um pouco diferente. O nexo que ela está criando ali ultrapassa, né? O que a gente está entendendo socialmente. Aí, gente, assim, eu não consigo esgotar isso aqui, porque são questões muito complexas e que eu nem tenho estudo suficiente para isso, porque eu não estudo esquizofrenia, eu estudo mais Vygotsky de uma forma geral, clínica de uma maneira geral, né? E eu acho que na clínica o que a gente precisa entender é como que os nossos pacientes estão desorganizados ou não. Né? A gente precisa entender qual é o processo de desorganização que está acontecendo com essas pessoas, né? E aí que está uma outra questão muito importante, que é a forma como a gente está olhando para o sujeito. Porque, veja bem, se eu sou um psicólogo, aí eu chego lá para o meu atendimento, e a pessoa me diz que ela está depressiva, que ela está triste, que ela só chora. E aí, eu não busco entender a origem desse choro, a origem desse sofrimento, a origem, né, a história até chegar nesse ponto da pessoa só chorar, chorar, chorar. Como que eu vou poder estabelecer mediações, né, ali na clínica para ela voltar a se reorganizar? Né? Não tem como. Então, ou eu, né, enquanto um psicólogo, né, um terapeuta, né, histórico-cultural, olho para a história de vida da pessoa, olho para a gênese desse sofrimento psíquico, como ele se constituiu, né, para então conseguir intervir, ou eu nunca vou conseguir intervir, porque eu vou ficar presa ali só no sintoma, só em anular, tirar aquele sintoma ali. Né? E nem sempre, gente, isso é necessariamente positivo, né? Tem um outro texto do Vygotsky que ele vai falar que toda dinâmica psicológica, ela tem uma lógica, inclusive as patológicas. Quando a pessoa está doente, ela está doente, aquela forma que ela se reorganizou enquanto sistema psicológico é a forma que o psiquismo dela deu conta. Então, tem uma dinâmica, tem uma lógica. Para a gente poder fazer a pessoa mudar, a gente tem que entender essa lógica, senão a gente pode cair em erros. Né? Deixa eu tentar ser menos abstrata, deixa eu ver se eu consigo pensar exemplos aqui.
Por exemplo, uma pessoa pode ser, né, chega lá na clínica para você falando que ela não sabe dizer não. Que todas as vezes que ela quer fazer alguma coisa e as pessoas vão e pedem para ela fazer outra, ela nunca sabe negar, e isso é uma coisa que está atrapalhando muito a vida dessa pessoa, porque ela está atolada de tarefa, atolada de coisa no trabalho, atolada de coisa em tudo, e pegando mais e mais e mais coisa, porque ela não sabe dizer não. Pode ser que você, como psicólogo, ache que uma intervenção positiva é ensinar ela a dizer não. Só que, a depender da estrutura psíquica que essa pessoa constituiu, não vai adiantar você só falar para ela que ela pode dizer não para as pessoas, que ela pode contrariar as pessoas. Por quê? Porque a dinâmica dela foi constituída dessa forma. Então, para que essa pessoa consiga falar não, o trabalho ali vai ter que ser muito mais profundo, né? Porque você vai ter que, por meio de uma relação social que você está construindo ali com ela, com o uso de alguns mediadores, né? Você pode, às vezes, fazer uma situação ali com ela, você pode pedir para ela imaginar situações e como seria se ela falasse não, né? Você pode pedir para ela falar o porquê que falar não é tão difícil para ela, né? As suas intervenções terapêuticas vão precisar criar ali com ela, né, novas mediações, digamos assim, novas situações, novas questões que vão poder reorganizar o psiquismo dela para que quando ela chegue lá na situação real, ela consiga lidar com isso. Porque ela simplesmente ouvir que ela precisa falar não e ir para uma situação real, às vezes seja muito pior. Porque aí ela chega lá, fala não, se sente mal, vai gerar um conflito, ela não tem suporte para lidar com esse conflito, e aí pode, inclusive, piorar o quadro, né? Então, assim, não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que eu quero dizer é que toda dinâmica psíquica é uma dinâmica, ainda que ela seja patológica. E a gente precisa compreender o porquê que ela é patológica para poder trazer a pessoa para o estado de saúde, né? Não necessariamente de normalidade, mas de saúde. Gente, assim, o que eu tinha para falar era meio que isso. Vocês têm mais alguma questão? Não? Tá todo mundo vivo aí? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no mês que vem, com o último encontro. Pode falar, Carol, Ana Carolina. Tristíssima que eu só cheguei nesse grupo no penúltimo encontro, mas eu vou reassistir todos os vídeos anteriores. Eu só acho interessante, eu só achei que talvez valesse a pena compartilhar, que eu atuei por um tempo durante a formação num CER, que é um centro especializado em reabilitação. E a gente tinha um grupo com pessoas que tinham passado por lesões, né, cerebrais, que tinham deficiências adquiridas ali. E esse grupo, ele era mais puxado para psicoeducação e ele partia muito da neurologia, da neuropsicologia luriana e de toda essa lógica. Então, eu já falei muitas vezes sobre essa questão da desorganização, mas eu sempre tinha falado dela da perspectiva biológica, no sentido de existir
um machucado, um acidente, uma intempérie ali no cérebro que fez com que ele se desorganizasse, literalmente. E daí o social sempre aparecia exatamente como essa ferramenta de mediação, no sentido de, ok, agora a gente precisa reorganizar tudo isso da base. Não adianta a gente só tentar, sei lá, você sofreu um AVC e agora você tem um problema com a fala, não adianta a gente só ficar focando na fala, porque isso não vai ser desenvolvido. A gente precisa entender todo o desenvolvimento dessas funções para entender que as coisas se relacionam. E eu legitimamente nunca tinha pensado da mesma maneira na perspectiva social, no sentido do adoecimento psíquico enquanto resultado direto de relações sociais. Então, só falando para agradecer. Ah, legal, muito boa sua contribuição, Ana Carolina. E assim, é interessante pensar nessa relação, porque o Luria foi para um lado, né? Ele foi para esse lado da neuropsicologia, né? A Blumenzengarn foi para a patopsicologia e o Vygotsky tentando, assim, coitado do Vygotsky, né? Ele morreu, né? Então ele não foi para lugar nenhum. Mas ele estava também tentando pensar essa origem, né, social, né, do psiquismo e, consequentemente, pensando nesses processos de reorganização. Muito legal essa questão que você está trazendo. Gostei muito. Gente, vamos lá. O próximo encontro o último, vai ser no dia 5 de julho. E eu não lembro qual o texto que a gente vai discutir, eu não lembro de cor. Eu realmente não lembro, gente. Mas eu acho que é algum texto que fala sobre unidade afetiva cognitiva da consciência. Isso mesmo. Isso aí mesmo. Enfim, aí, quem quiser assistir às aulas anteriores, os debates anteriores, está no YouTube. E geralmente a Micarla, ela faz slides, né, para o encontro. Aí hoje ela não pôde estar presente, mas ela disse que depois ela vai terminar os slides e postar lá no Drive também. Então, obrigada aí por quem esteve presente hoje e até mês que vem. Tchau, tchau.